Nessa terceira parte, eu vou formular algo que já aconteceu em entrevista comigo. O entrevistador olha esse zip longest aqui e fala, olha, isso aí que você está utilizando está muito mágico. Eu queria ver você resolvendo esse problema que o zip longest está resolvendo. Então ele fala, olha, você não pode utilizar essa biblioteca aqui. A priori, quando me falaram isso, o que eu fiz? Eu fiz justamente o que eu fiz agora. Apaguei a linha do import e falei, beleza, eu vou resolver só o problema do zip longest, porque o algoritmo já está resolvido. Então, em vez de importar esse cara, eu vou criar uma função para resolver o problema que o zip longest estava resolvendo. Então, nesse caso aqui, qual é o problema que ele está resolvendo? Ele está pegando n e n2, ele tem que calcular, ver quem é o menor e quem é o maior, em termos de tamanho, ver a diferença desse tamanho, e o menor ele precisa complementar com os zeros. Bom, nesse caso, eu sempre vou tateando para ver o que eu posso utilizar ou não. Porque na biblioteca padrão existe o zip, que é parecido com o zip longest, só que ele não vai até o que tem maior tamanho, ele para no que tem menor. Só que se eu complementar o menor com zeros, o zip também vai resolver o problema para mim. Então, a minha primeira solução é tentar o máximo de lib que eu conheço possível. Então, a primeira coisa que eu faria é tentar utilizar essa característica de parada no menor do zip, complementando os zeros que eu preciso na sequência de menor tamanho. Tá? Então, vamos começar por partes, né? Primeiro, esse NN2 que eu estou recebendo aqui, eu estou calculando com map, e isso retorna um iterável em vez de retornar uma lista. Então eu vou tomar o cuidado de pegar o N e o N2 e transformar em uma lista para eu poder fazer append, para eu poder fazer as operações que eu faço normalmente com lista. Depois eu vou fazer o quê? Eu quero encontrar o menor e o maior. Eu poderia fazer lógica com if, ou são só dois elementos, mas você pode utilizar a ordenação do Python para resolver esse problema para a gente, né? Onde eu vou colocar justamente as minhas duas listas que eu quero ordenar, e o sorted possui o parâmetro key, que eu posso dizer para ele colocar uma função com qual é o critério da ordenação. No caso, ele tem que calcular o tamanho. Então eu estou passando a função len, que ele vai aplicar em n, para calcular o tamanho de n, depois para calcular o tamanho de n2, e usar esse valor para ordenar esse cara de forma crescente, ou seja, o com menor tamanho vai estar em minor e o outro estará maior não, né? Vamos parar de misturar inglês com português. E o greater. Então agora eu já sei quem é o maior e quem é o menor. E eu sei que eu tenho que fazer um append de zeros no menor. E para fazer isso, eu tenho algumas... No meu toolkit existem algumas coisas que eu posso utilizar. Quando eu quero concatenar dois iteráveis, eu posso utilizar a função chain, que é a mesma coisa, é parecido com fazer o mais, mas o chain funciona com qualquer iterável. E eu ainda tenho uma funçãozinha bacana na caixa de ferramentas, que é o cycle. O cycle é bem interessante porque ele é um iterável infinito, onde ele itera em uma lista e quando ele acaba, quando ele chega no final do elemento, ele volta para o primeiro. Então ele nunca termina. Então se eu fizer algo assim, ó, eu vou ter um ciclo infinito. Cycle. Vou colocar aqui nesse ciclo 1, 2 e vou pedir para ele, no caso, para cada aí, opa, fora mais agora. E aí eu vou pedir para ele imprimir o i para mim. A cada i nesse ciclo. Olha o que acontece. Imprime para mim, olha lá, fica imprimindo. 2, 1, 2, 1, nunca acaba. Então, juntando isso
da minha caixa de ferramenta, eu posso fazer o seguinte. Ora, minor with, eu vou colocar fill value, ou fill values, né? Vai ser o quê? Eu vou poder chamar o cycle, na verdade eu vou poder chamar o chain, e os primeiros algarismos tem que ser o do minor. Os últimos algarismos tem que ser o zero. Quantas vezes o zero? Quantas vezes for necessário. Por isso que eu posso utilizar aqui o cycle. É quem? É sempre o zero repetido nesse caso aqui. Zero não, né? O valor de fill value que está ali. Pode ser que não seja zero. Nesse caso especial nosso aqui é zero, né? E aí o que eu posso fazer para ele? Beleza, eu vou retornar então o zip do greater com o minor with fill values. E aí, beleza. É o valor desse zip aqui que eu tenho que retornar. Rodo o código, tenho a mesma solução. Então, dei um jeito de fazer aqui o meu zip longest. Aqui, nesse caso, da maneira mais fácil. Contando aqui com um zip, com um cycle para complementar. E como o zip para no menor, não tem problema isso aqui ser um iterável infinito, né? Porque o cycle ele vai ficar fazendo o ciclo conforme for necessário. Mas como o zip para no menor, quando eu terminar aqui os algoritmos do greater, o zip vai encerrar a sua execução. E assim, então, eu tenho essa segunda solução em que eu tive que dar uma volta porque eu não pude utilizar o zip longest. Mas aqui eu ainda utilizei algumas coisas da biblioteca de TTools. Então, se o entrevistador limitar o uso de bibliotecas, falar, não, só pode utilizar o que está na biblioteca padrão. Então aí essa solução também não serve. Então eu vou fazer uma outra parte em que eu vou eliminar o uso das bibliotecas.